Peraí. Olá, seja muito bem-vindo, você membro da Cartola FC VIP, a mais uma edição do nosso bate-bola. Estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, dia seguinte aí a todos os jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, consequentemente do Cartola FC, consequentemente da nossa Cartola FC VIPs. Estaremos aqui para debater hoje um pouquinho mais de tudo que aconteceu nessa rodada nos nossos campeonatos. Teve título, briga pelo troféu principal do Sexas Funilando, finalmente o Mundial prestes a começar na próxima rodada. Então a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Estou aqui ao lado dele mais uma vez, meu querido amigo Lírio Matheus. A gente vai conversar dessa rodada aí. Lírio, bem-vindo mais uma vez. Salve, salve pessoal, bora bater um papo e falar sobre esse campeonato por equipes que tá pegando fogo. O Monge tá deixando a peteca cair, Royal copou na Taça Vovô e o Mundial finalmente vai começar. Partiu. Bastante coisa para falar. Bom, vamos falar de título então, né? Para começar, na última rodada a gente fez assim, vamos fazer nessa também. Taça Vovô Osvaldo, um dos títulos mais importantes aí da VIP, né? De muitos anos aí, um campeonato muito tradicional. A gente teve a final nessa rodada entre o Royal e o BK. E o Royal ganhou de novo, mais um título, blá blá blá. Ninguém aguenta mais o Royal, mas a equipe venceu. Ficou esse campeonato por média, né? Então, mesmo numa rodada bem abaixo da média do Royal, ficou ali em 13º com 70,58. O BK, que era o adversário, ficou com 69,13, ou seja, média maior do Royal, final em jogo único, mais um título para sua equipe. Parabéns, Lirion e afins. Ninguém aguenta mais o Royal, né? Pelo amor de Deus. Terceira taça no ano, a segunda de primeira prateleira, vamos dizer assim, né? Considerando a Taça Vovô e a Copa do Brasil. A Sul-Americana, aquele título de Série B, mas que foi É, eu em acho que cima do Scorpions. eu acho que a Copa do Brasil, por ser o primeiro ano ainda e pelo impacto que tem a Vovô Osvaldo, eu acho que são 3 degraus diferentes aí, né? A Vovô é bem maior que a Copa do Brasil, né? Vamos ser É sinceros. verdade. E uma marca expressiva que o Real atingiu é um tricampeonato seguido de Taça Vovô. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer na VIP. O outro tricampeonato seguido de qualquer taça foi Madrugas na Libertadores de 2009 a 2011. Olha quanto tempo faz. Ou Se a gente seja, for os pegar, primeiros aninhos da VIP ali, né? se a gente for pegar as equipes que estavam lá e que estão hoje, talvez a gente vai pegar umas 5 no máximo. Então eram outros tempos. É uma marca expressiva, muito bacana. Para mim, é legal acumular essas diferentes marcas. Royal não jogou bem na rodada, pegando a contagem da equipe, ela não acertou no gol, no segundo lateral, no segundo zagueiro, no terceiro meia, no capitão. Mas mesmo assim foi suficiente para ganhar esse título, porque BK não entrou em campo. A realidade é essa. Quando BK chegou na final, a gente tinha uma equipe já que desistiu do ano, que assumem isso no próprio chat do comentários da rodada. Um Igor que escalou Carille, aquela turma do Corinthians lá que ninguém escala, escalou o time todo. E se o O Igor cara tivesse meteu o peso escalado no Corinthians. talvez um Rafael Veiga, um Lucas, o BK teria culpado. Porque É, o Igor era escalou. um pontinho ali que ia fazer a diferença. Exatamente. Então mostra que eles não entraram em campo. E aí mereceram perder, infelizmente. Royal não jogou bem, mas o suficiente para copar esse título. Que, olha que interessante, meus amigos. Se fosse Dream Team na final, teria copado com muitas Com muita sobras. sobra, pois é. Acontece, né? Cara, legal que você falou aí do tricampeonato, né? Nossa, eu não tinha nem dimensão que só tinha tido um tricampeonato até agora. Eu Uhum. tava naquele Madrugas, né? E o que eu vou comentar é exatamente sobre isso. Que a gente. Na verdade, eu não ganhei o primeiro título, né? Eu cheguei em 2010, então eu ganhei os outros dois. Mas era uma equipe que ela, durante esses 3 anos, mudou muito pouco, né? E o Sim, Royal tem, pelo menos, acho que você, Gerson, Gil e Cláudio, pelo menos, né? Que ganharam os sim. três, talvez. Então, por mais que, né, nesses últimos anos a VIP tenha passado por um processo grande de reformulação em relação ao número de membros, é legal ver que, por exemplo, a equipe tá com 3 caras aí, 4 caras, além de você, como você com mais 3 caras, que ficaram esses 3 anos aí e ganharam os 3 títulos, são marcas muito expressivas. Por sinal, eu não sei nem se dá pra você fazer isso aí, mas eu atualizei a galeria VIP também, com os títulos individuais. Vou botar Dá lá. pra abrir aí? Vou te mandar o link aí, peraí. Vou Eu te já mandar tenho aqui, direto. já tô abrindo. Até então, eu atualizei aqui agora. Esse é um. Para quem não sabe, eu acho que a maioria já deve saber, né? Porque quem é ativo, mas é uma tabela que a gente mantém aqui com os títulos individuais. Individuais no sentido assim, né? Os títulos por equipes, mas que. Mas
separados por cada membro, né? Então, isso aqui é permitido a gente ver porque a gente tem o histórico, né? Graças a Deus da VIP desde 2007, ou seja, todos os campeões estão aqui, né? Tem alguns que a gente não identificou quem são ainda, se você olhar lá Aham. embaixo, os que tem um título lá, tem umas pessoas que a gente não sabe quem é, porque antigamente a gente salvava só o nome do time da pessoa, né? Aos Uhum. poucos que a gente foi criando essa padronização, mas enfim, a gente olhando aí é legal porque você assume a segunda colocação isoladamente, agora, né? Só um título atrás de mim e do Nando. Ou seja, esse ano ainda você pode empatar e até passar com os dois títulos que o Royal aí tem a disputar ainda. É, o Kleber, né, que porra, é um gigante vencedor da VIP, agora vai para 17 ali, então ele já vai também pro top 4 ali, empatado com nomes importantes daquele Madrugas lá, por exemplo, né? Uhum. Lazari, Diogo, ou o Brunão, que não é o caso, mas que tem muito título também, e o Gerson vai com ele também, né? Ou seja, o Royal tá colocando jogadores aí na parte de cima da tabela dos títulos. Tem até o Gil ali também, né, que ganhou em décimo, com 15 ali. Acredito eu, mesmo sem alguns nomes que não sejam estrelados, vamos dizer assim, que se fizer a soma de títulos dos elencos, acredito que o Royal esteja bem na frente. Porque como até o Gabriel fez essa conta do Royal agora há pouco, né? Mandou no chat lá. Sim. 91, se eu não me engano. Não sei não, se mesmo, por exemplo, tem alguns times aí com bastante cara consagrado, o próprio Madrugas, né? Mas tem caras que talvez não tenham tantos títulos assim, se chegaria perto desse nível do Royal. Isso é bem legal e mostra a força do elenco aí. É verdade. Eu acho que Madrugas ainda fica acima, porque tem muita gente muito grande, mas é muito legal ver uma equipe que nesse ciclo, porque a gente fala de um Real que começou um ciclo lá em 2020, desde que teve a minha saída depois do bicampeonato em 2017 e 18. E aí Kaique comanda o Royal em 2019. Depois tem a debandada, eu volto para o Royal e inicio um novo ciclo nesse time que foi engrenar a partir de 2022. Olha, Sim, pois é. é um trabalho que não é da noite para o dia. Por isso que quando a gente falar do SEC tem que tirar chapéu para TDH, para Monge, porque eles conseguiram num primeiro elenco já fazer Exatamente. um ano muito expressivo. Não, e se você for parar para ver, por exemplo, você falou aí, né? A gente ganhou o título no Royal em 2016 e 17, né? Aí 17 e 18, 18. 17 e 18, perdão. Aí 19 a gente já não ganha e é quando a gente monta quando, né, eu vou montar a carriola depois e a gente separa, né? Metade do elenco vai comigo, metade fica lá. De todo mundo que ficou, ninguém tá nesse time de agora do Royal. Não. Então, assim, você teve que fazer a troca completa dos que ficaram, ou seja, é um processo ainda mais difícil de reformulação, entendeu? O que mostra como, exatamente o que você falou, né? O que só depõe a favor de Monge, TDH, próprio Boêmios aí que tá brigando em cima agora também, de times que logo no primeiro ano assim, né? O Boêmios voltando agora, mas considerando o primeiro ano agora, brigarem em cima, o que mostra, pô, é uma dificuldade muito tremenda, né? Então, são dados bem legais aí pra gente ver também. Show de bola. Mais um título, Royal Beleza? classificada para o Mundial, que daqui a pouco a gente conversa daí. Eu até perdi as contas já. Quantos títulos são do Royal todo agora? O Royal foi para 22 Deixa eu ver títulos. aqui. 22. Puta que pariu. Aí é foda. Aí tá ficando cada vez mais complicado. Alguém vai ter que voltar o Red Devils ano que vem. Já falei sobre isso pra eles ganharem tudo, cara. Porque não é possível. E Senão vai ficar aí. Royal, 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 Royal. o teu Madrugas aí que tá devendo nesse ano, né? Não ganhou nada ainda. Ah, não, isso aí eu não falo nada. Esse time aí, pipoqueiro pra caramba. Eu tenho certeza, Madruga, ó, eu tô avisando desde já, 22 de novembro, hein? O Madruga fez uma rodada boa essa. A gente vai chegar até a última rodada com chance de título e vai pipocar na última rodada e vai perder isso aí. Acontece, não. 160, quase, um pouquinho mais de 160 troféus entregues na história da VIP. Royal tem 22, mais de 10%. Outra marca expressiva. Eu vou prestando atenção na minha equipe, né? E é muito interessante atingir essas grandes marcas. Eu que fiquei sedento para passar madrugas há 10 anos, agora a gente passou, tá sobrando. E vamos mantendo, engordando essa distância, porque daqui a pouquinho Madrugas liga e aí eu tenho que correr atrás. Você vai ter que sair do Royal e montar outro time aí, igual você fez com o BK, para poder equilibrar as coisas. Bom, vamos lá. Passada a régua, então, aqui na nossa querida Taça Vovô Osvaldo. Um campeonato muito legal, cara, que eu gosto bastante por ser ser diferente, né? Não é no mesmo estilo dos confrontos, né? Que a gente está mais acostumado, é por média, então
mais um negócio que fica... a expectativa é sempre de acontecer algo que ninguém espera, né? Então, é um campeonato que é bem bacana aí. Então, parabéns a você, Liron, parabéns a Gerson, Gabriel, Gil, Cláudio, Kleber e o Eduardo. E mais um título aí. Royal, apesar de começar o ano mal, já tem 3 títulos, pode terminar com 5, né? Mas já é um grande ano aí para a equipe mais uma vez. Vamos falar Kaique, do SEC, então? para Oi, encerrar, pode só falar. para encerrar antes do SEC, fiz aqui, tá na tela o confronto. Se fosse melhor contra Ah, melhor, pior contra pior, BK ganharia de 4-3. tá vendo, cara? Isso aí que é foda. É camisa, né, pai? Acontece. Ganhou ali com um golzinho no final. Aquele. Mas vamos lá, vamos em frente. Bom, vamos falar do SEC então. Campeonato equilibradíssimo. Rodada que, para botar um pouquinho de fogo no negócio, porque pela primeira vez em sei lá quantas rodadas, o Monge e o Royal não vão tão bem, né? Então a gente diminui um pouquinho aí a diferença. Rodada incrivelmente positiva para o Madrugas, muito, ainda mais para o TDAH, que tiram a diferença, né? A gente está vendo ali a classificação da rodada. Juntinho em primeiro, né? Que apesar de não estar mais brigando tão em cima, mas mostra aí a sua força. Madrugas e TDAH, 2 times que estão ali no top 5 na briga lá em cima, fechando o pódio. Soldier, Serial Killers, Boêmios, Águia Real, Fishing Team, Apai Batistas e o Monge, líder do campeonato, só em 10º na rodada, né? O que deu a brechinha aí para os outros chegarem. Roadstar 11º, Carneiros 12º, aí o Royal, que a gente já falou, fez uma rodada abaixo da média, né? Apesar do título também, e se distancia um pouquinho, 13º. Malungos 14º, Hermanos, BK, Golden Giants, Siberianos, Léo Cobras Guri, Scorpions e Elite. Então, se a gente for ali agora para a classificação geral do campeonato, a gente vê, olha só, Monge 561, ou seja, mesmo com uma rodada ruim, mantém a liderança, né? Até porque não tinha como. Tinha uma gordurinha aí, mas o TDAH se aproxima como demorou para se aproximar nos últimos tempos aí. 13 pontinhos não é nada, é uma rodada, né? Poderia tirar essa, em uma rodada, por exemplo, que acabou de acontecer, isso pode mudar tudo já. O Madrugas fez uma rodada boa também, vem um pouquinho atrás, com 32 pontos, aí é difícil de tirar em uma rodada só, praticamente impossível, né? Mas mostra que tem jogo. Royal não foi tão bem, 514, ou seja, um pouquinho para trás aí, mas ainda na briga. E eu vou colocar o Boêmios também, porque se o Royal com 514 e tal, o Boêmios com 507 também está na briga, eu acho, apesar de ser um pouquinho extra. Cara, uma disputa bem bacana, como há alguns anos a gente não via na VIP, né? Em número de equipes, assim, vamos dizer. É verdade. Acho que essa disputa dá para considerar que tem 3 postulantes. Royal e Boêmios precisam de uma rodada que tudo dê certo na próxima, para aí sim entrar nesse jogo. Mas é muito, muito, muito difícil, 50 pontos, e não diminui, né? Essa é a questão. Então a gente vê um Royal que sobe, mas não consegue diminuir essa distância. A gente vê um Boêmios que sobe e desce, também não consegue diminuir significativamente essa distância. TDAH e Madrugas tiveram rodada de ouro. O Madrugas, talvez, se não fosse bem nessa rodada, Kaique, talvez fosse entregar os pontos. Com certeza. E, e entra de vez na briga, com camisa, com um elenco que já virou jogo, já virou campeonato não muitos anos atrás. Então tem jogo, eu acho que a cada rodada que a gente vai falar de uma classificação que ainda pode mudar muito, mas é um monge que continua na liderança. Não importa o que aconteça, a gente sempre está falando que é um monge lá em cima. Talvez uma combinação de resultados na próxima rodada possa colocar o monge com a mão na taça. Vai que Monge Copa, um TDAH e Madrugas vão mal, que não está sendo difícil de acontecer. E aí os caras podem botar 40 pontos de vantagem na próxima. Claro que é difícil, mas considerando que Monge vem numa sequência não boa, o que é a tendência? Eles irem bem na próxima. Exatamente. O E Monge os tem uma caras, rodada. eles estão fazendo contagem, eles estão sempre vendo quais são as escalações das adversárias, ou seja, eles não estão ao acaso aí. Não, perfeito. O Monge, assim, tendencialmente falando, né? Para fazer uma rodada meia-boca como essa agora de novo, a chance é baixa. Então, Sim, ou seja, se Madrugas e TDAH quiserem brigar, e eu falo do Royal assim também, até do Boêmios também, porque assim, querendo ou não, cara, ainda são 4 rodadas. A chance é menor, claro. Mas se o Monge faz mais uma rodada dessa, somando ali mais seus 10, 12 pontos só, e um desses times já vai para cima, já são 20 a menos, cara. Então, assim, chance tem, né? Lógico.
Mas a questão, eu acho que tudo passa por isso, que a chance do Monge fazer outra rodada meia boca como essa é bem menor do que eles fazerem uma rodada muito positiva. Exatamente. Pelo que eles estão mostrando durante toda a competição. É claro que, Cartola, não controla, futebol, é sorte, blá, blá, beleza, um monte de coisa. Mas assim, a julgar pelo que a gente está vendo no ano, né, eles continuam favoritos. TDH tem que agradecer aos céus por essa rodada, porque, né, eles vinham de várias rodadas negativas aí, nesse sentido, e agora ganham uma bem positiva, né, para se aproximar. É aquilo, se a gente fosse falar, assim, por exemplo, de um campeonato de maneira geral, 13 pontos na VIP não é nada, né? 13 Não é pontos na nada. VIP é algo assim que em uma rodada normal, normal mesmo, assim, uma rodada qualquer, a pessoa tira 13 pontos. A questão é que você precisa tirar 13 pontos do Monge, que é Do uma equipe que Monge. está nessa regularidade. Por exemplo, a gente vê ali, né? O Madrugas em terceiro e o Royal em quarto. O Royal tá a 15 pontos do Madrugas. É muito mais fácil, pela irregularidade que o Madrugas está mostrando no campeonato, o Royal tirar esses 15 pontos do que o TDH tirar os 13 do Monge. Deu pra entender? Sim. Porque, né, são times que, tirando o Monge, são times que estão mais irregulares. Mas mesmo assim, é um negócio até que foi tema de hoje no chat também, né? O Monge, com toda essa regularidade no campeonato, não ganhou nenhum título no ano, ao contrário do TDH, que ganhou dois, ao contrário do Royal, que ganhou três. E mesmo com toda essa regularidade, tá só 13 pontos na frente. A gente está exaltando a qualidade, a regularidade e tudo mais, mas assim, repito, são só 13 pontos, que é uma rodada. Então, pode ser que em uma rodada ruim, o Monge, talvez, se fizer uma rodada ruim e as outras na média, talvez já não ganhe. Porque se fizer uma rodada ruim e o TDH fizer uma rodada muito boa e as outras na média, ele já passa. Então Apimentando, apimentando um pouquinho, na 34ª rodada de 2023, a segunda colocada no geral estava a 13 pontos da liderança e se olha sagrou só, campeã. tá vendo? Que Exatamente a mesma situação. confronto bem legal que era Scorpions e Royal, né? Que o Royal acabou sendo campeão. Você tem fácil aí como é que tava essa altura em 2022? Aquela disputa absurda que a gente fez? 2022, Royal e Carriola? Daqui a pouco eu que vou você vai tentar. procurando aí. Porque eu pego de referência justamente para mostrar. Ali dá para mostrar que tudo pode acontecer na vida. Porque foi um negócio bizarro o que os dois times fizeram nessa reta final. Bom, enquanto isso, eu vou passar aqui rapidinho classificação do segundo turno, que a gente mostra que o Royal e o Madrugas, né? Por isso que eles estão se aproximando, né? Porque eles estão fazendo disparadamente aí as melhores campanhas, né, estão bem na frente dos demais. Rafael Batista em terceiro, que é muito legal, já falei sobre isso. O Scorpions, precisamos falar da reação do Scorpions, já diria nosso amigo Zé Biscara nessa rodada aí. Apesar da rodada ruim do Scorpions, precisamos falar sobre isso. Monge TDH, olha só, quinto e sexto. Ou seja, os dois líderes do primeiro turno não tão longe de fazer um segundo turno ruim. Estão fazendo um segundo turno acima da média normal da VIP. Só que os postulantes estão lá em cima, né? Uhum. Então, isso mostra que toda a dificuldade, né? Toda a questão que envolve aí as competições. Cara, o Boêmios terminou o primeiro turno 20 pontos, 21 pontos atrás do Monge. Nem lembrava disso, achei que era mais. Então, por isso que eles ainda estão aí com uns fiozinhos de esperança. Mas, enfim, é isso então. Parabéns aí pro Dream Team pela copada da rodada. Madrugas TDH os vitoriosos nesse sentido. Monge deu uma escorregadinha ali, mas ainda quando podia. Vamos ver se isso acontece de novo. O Royal com alguma chance de né, apesar da rodada ruim, ainda com chance de brigar. Vamos ver o que rola aí nas próximas rodadas do campeonato por equipes. Tá buscando aí, tentando. Tá na tela, tá na tela. A final da rodada 34, classificação geral. Ai, Royal olha essa tinha disputa, mano. 433 e Carriola tinha 425. De novo, a Olha. segunda colocada acabou superando a primeira naquele ano e venceu também. E olha só, se você pegar isso aí umas 5 rodadas antes, a Carriola tava uns 50 pontos atrás, né? Lógico que é Vamos, muita coisa, né? Muito rodada a mais, mas ou seja, mostra como a disputa pode acontecer de várias formas, né? estava a 48 pontos. Meu Deus, que 48 pontos, massacre é que isso. vocês fizeram naquele ano. Cara, foi uma disputa bem interessante. Bom, vamos em frente, que agora, cara, uma parte que a gente estava finalmente esperando, né? Um campeonato novo que a gente montou aí na VIP, com expectativa muito grande, justamente porque a gente fez um formato diferente, um calendário diferente, uma disputa diferente, e a gente vai poder aí finalmente falar do Mundial VIP, que começa na próxima rodada. Olha só que incrível. É Tem que isso aí. fazer a atualização aí, né? Ou não? Já tá no Já jeito está já? atualizado. Ó, que maravilha, assim que eu gosto. Então, vamos lá.
para você que está chegando agora, para você que não pegou os outros programas, que não viu os calendários, etc e tal, esse ano a gente vai voltar com o Mundial VIP em um formato um pouquinho diferente. Se na maioria dos anos a gente fazia o formato antigo do Mundial de verdade, né, que era o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions e tudo mais, esse ano a gente vai colocar novos times aí, tá? Novos campeões, para poderem fazer essa disputa, que poderiam ser até 8 times diferentes. Mas, né, conforme ali o calendário foi andando, os campeonatos foram acontecendo, os títulos foram saindo, a gente viu que alguns times conquistaram mais de uma vaga, ou seja, já estão direto um passinho na frente. Então, vamos lá. Pelo chaveamento que vocês estão vendo ali, né, nas quartas de final, a gente deveria ter o campeão do SEC de 2023, que já tinha vaga garantida, que era o Royal, contra o campeão da Copa do Brasil, que foi o próprio Royal, ou seja, o Royal já ganhou essa vaguinha aí na semifinal. O campeão do OGV, que foi o Apai Batistas, que ganharam aí recentemente, ia para as quartas de final contra o campeão da Copa Cartola VIP, foi o TDH, só que o TDH também ganhou a Guerra Mundial, ou seja, com 2 títulos, eles vão direto para a semifinal também. O campeão da Taça Vovô foi o Royal, ou seja, já estava direto na semifinal, e aí a gente tem o confronto que é o que importa nessa disputa aí, né? Que é o campeão da Champions League, a Águia Real, contra o campeão da Libertadores, que é o Malungos. Jogam agora na 35ª rodada com um jogo único nas quartas de final para definir quem vai para a semi, e aí sim a gente tem o chaveamento completo ali. Ou seja, Águia Real ou Malungos entra na semi contra o Royal, e aí, do outro lado, TDH e a Pai Batistas, um desses 2 times, sempre em jogo único nas próximas 3 rodadas aí, vai ser o campeão do Mundial VIP. O Apai Baptistas acabou ganhando essa vaga diretamente na semifinal, porque BK não ganhou a Taça Vovô. Perfeito, Caso perfeito. BK copasse, a gente teria um outro jogo nas quartas de final entre Apai Baptistas e BK, para então ter quem fosse enfrentar TDH. Temos então umas quartas de final Porque de jogo. porque tem a importância dos campeonatos, né? Exatamente, A gente avaliou exatamente. cada campeonato, viu qual deles tinha maior relevância, para a gente poder colocar como cabeça de chave, vamos dizer assim, e daí ter a prioridade. E aí foi o que É isso aconteceu. aí. Jogo único no Mundial, de enfrentamento, melhor contra melhor, até ir ao 7º de cada equipe, não tem descarte. A gente tem HRL e Malungos, que são 2 equipes muito fortes, com camisa, apesar de HRL não ter títulos expressivos, eu acho, na VIP, não estou lembrado agora, Não, tem. mas tem um elenco que dispensa apresentações, né? Brunão, Flatec e o resto. Não, o Águia Real, assim, quando foi para começar o campeonato, estava tido como uma das favoritas também, né? Exatamente. Porque apesar de ter só 2 títulos, né, e um deles esse ano aí, o Brunão é um dos maiores vencedores da VIP. O Flatec, para mim, pessoalmente, é um dos melhores jogadores de cartola da VIP. O cara é um monstro. E tem outros caras que não estão em fase excelente esse ano, mas que assim, historicamente já entregaram muito, né? Veiga, Formiga, o Benício também, a gente acabou de ver ali, é um dos maiores campeões da história da VIP. Ou seja, tem nomes de peso. Se esses caras encaixam uma rodada positiva, pronto, é vitória. Então, é que não tá acontecendo, né? A Guerreal tá num ano bastante irregular, mas tem a chance aí de terminar a temporada com um título nas costas. Mais um, né? Confronto super aberto e vamos ver quem desse jogo a equipe vencedora vai enfrentar a Royal na semifinal e pelo outro lado a gente já tem uma semifinal definida entre a Pai Baptistas e TDH. Minha torcida já é Papai Batista, já tô deixando desde já. O pessoal do Malungos ia ser legal também. Chega de Royal, pô. O TDH já ganhou 2 títulos esse ano. Vamos ver para onde vai. Mas muito legal, cara. Eu acho que esse aí, quando a gente, né, nós dois e o Cião, quando a gente foi montar o calendário desse ano, a gente pensou bastante em como fazer um campeonato mais atrativo na reta final, juntando os campeões, podendo ter um número alto de equipes. A gente tem 5 na disputa ainda, poderia ter sido mais. Mas eu tô numa expectativa legal. Eu acho que vai ser um debate bacana aí nos comentários das próximas 3 rodadas aí. Muito importante essa mudança, Kaique, de distribuir as finais, eu sempre reitero isso. Fui verificar aqui ano passado, que teve o que foi o confronto do ano passado na reta final de ano. Scorpions versus Royal. Royal ganhou o SEC na última rodada, ganhou o OGV na última rodada, ganhou a Taça Vovô na última rodada. Por quê? Claro, chegou até a final, mas porque tudo estava sendo decidido em apenas uma rodada. Então, Perfeito. uma boa performance matava basicamente todo um planejamento de um ano de Scorpions. E Scorpions podia ter ganho, se a gente distribuísse as finais ano passado, Scorpions poderia de repente ter ganho uma ou duas taças.
Exatamente. Não, assim, de tudo que a gente fez esse ano, lógico que tudo permeia entre a diminuição de membros por equipe, né? Absolutamente tudo que foi feito é a partir dessa decisão. Mas em termos de calendário, eu acho que esse espaçamento das finais é a melhor coisa, assim, disparada que a gente fez. Com certeza. Por vários motivos. Primeiro, por causa disso aí que você falou, você não pune uma equipe que tá lá em cima por, às vezes, uma rodada negativa, né? Você não. Você tem a possibilidade de fazer com que equipes que começaram mal a temporada terminarem em alta com o título, fora o atrativo do marketing, vamos dizer assim, né? Ter uma final por rodada nessa reta final, um campeão por rodada, isso é muito bacana também, até para a gente poder comentar aqui, né, no podcast e tudo mais. Então, eu acho que esse aí, em termos de calendário, foi disparado o melhor acerto que a gente teve. Porque em 2022, isso aconteceu também com a Carriola. É. A gente ganhou a Champions, a gente ganhou O AGV, o AGV, a Vovô e o SEC, tudo na última rodada. Só a Champions que foi, tipo assim, 2 rodadas antes. Se fosse uhum, distribuído, talvez o Royal tivesse ganhado alguma delas. é, Então, pô, é muito mais positivo. Você pode premiar uma equipe que. Imagina só, cara, os Scorpions ano passado bem inteiro. Aí por causa de uma rodada ruim, os caras vão lá e perdem todos os títulos. Puta, é complicado isso, né? Então, acho que foi que foi algo bem positivo que a gente fez aí. E a tendência para o próximo ano é manter semelhante, né? fechou. É isso aí. Beleza? Fechou? Bom, só 3 campeonatos aí agora em disputa na VIP, né? Agora, a partir de agora, só 2. Aí o SEC que tá pegando fogo, mais o Mundial que começa na próxima rodada. Vamos passar rapidinho aqui, então, pelos campeonatos individuais, só pra gente poder passar rapidinho. Série A, Cláudio aí com mais uma vitória, agora abrindo 6 pontos de vantagem, ou seja, já faltando 4 rodadas, com um saldo bem na frente. Chance do Cláudio perder nessa fase que ele tá 3 jogos aí é muito pouco. Então, pra mim, ele já dá um pulo bem grande aí da briga pelo título. E ele acho que engatou 10 vitórias seguidas, ganhando do pacote, né? Então, a É, taça é dele, merecido. pacote tadinho, deu uma queda aí nas últimas rodadas que vai precisar dar uma crescida boa para tentar brigar por isso aqui, mas eu particularmente acho que o Cláudio já tá com uma das mãos na taça. Série B, rapidinho, pô, aqui o confronto tá, aqui a disputa tá bem legal, o Indy e o Liaido disputando ali na frente, o Marcos logo depois, já alguns depois, mas eu acho que a disputa talvez fique entre esses 3 iniciais aí. Os dois ganharam nessa rodada, né? Então, apesar de nenhum dos dois ter feito uma rodada super positiva, os dois ganharam. Então, méritos para eles lá na frente. Eu acho que a disputa fica entre esses 3 primeiros, mas o importante é o acesso, né? Então, todo mundo ali até o Mário, talvez, ali, ainda tem chance de brigar, né? Porque 4 pontinhos só, principalmente do Chagas para frente, mas eu acho que tem uma disputa bem, bem interessante aí pela frente ainda. É isso aí. Série C, vamos lá. Série C, a disputa tá muito legal entre o Rodolfo e o Kevin. Os dois ali com 33 pontos, os dois ganharam de novo na rodada. Os dois, acho que, putz, 5 pontos de vantagem nessa fase que eles estão. Muito difícil pro Luan chegar, o Tapino já tá fora. Então, esse título aí vai ficar entre eles. A briga pelo acesso aqui que tá muito legal. Acho que do Tapina ao Nicolas ali, o Cambuzinho, não, ao Standard ali, o 13º, eu acho que eles brigam. Então vai ser uma disputa bem interessante. E assim, 4 pontos para cima tá a briga pelo acesso, 4 pontos para baixo também tá a briga para não cair. Então, esse aí eu acho que é o campeonato mais equilibrado até agora, pelo menos por essas últimas vagas de acesso e últimas vagas ali de rebaixamento. É nível Corinthians no Brasileirão. Ou é Tipo Libertadores ou é isso. rebaixamento. Algum dos times que tá achando ali que tá brigando lá por cima vai chegar na última rodada É contra o isso Negócio, aí. com certeza. Série D, rapidinho. Rodinho e Samuel na frente ali, né? Com 2 pontos de vantagem. Rodinho com uma vantagem legal, 2 pontos, mas pode mudar em uma rodada só. Samuel logo depois, o Alencar em terceiro, Mets em quarto. Eu acho que esses aí brigam um pouquinho na frente. Depois vem uma sequência legal aí de gente com 27 pontos, né? O Kleber, o Tássio e o Carlinho, aliás, e o Tássio. Eu acho que vai ficar entre eles. Rebaixamento, uma briga legal também, porque hoje iria até o Gil ali com 17 pontos, mas até o Doug ali com 21 eu acho que ainda periga um pouquinho, mas o Tadeu, o Daco, o Pietro e o Messinha vão brigar. Então, um campeonato bem equilibrado também. Não tanto quanto a Série C, mas bem equilibrado também. E a Série E, nossos queridos pontos corridos. Disputa bem legal aí. Flávia Vila Vintém, Liliane, Baeze, Sozicada e Recife. Chimpa seriam os classificados hoje, mas como é pontos corridos, né?
várias Uhum. coisas podem acontecer, então a gente vê o que rola em breve aí. Beleza? Só É para isso aí. aproveitar aqui e passar, já que a gente não falou, meu querido amigo Magotti falou hoje que a gente não passa pelos outros campeonatos que não estão na planilha, então eu vou só falando para ele. O BBB, a gente está na reta final, a gente tem 6 participantes ainda na disputa, né, pelo título. O Bayer, Tadeu, Alencar, Túlio, ele próprio, Magotti e o Igojo. Então, um desses 6 aí vai ser o campeão. No eliminação, a gente tem top 9 agora, né? Deixa eu ver quem que tá aqui. Mário, Rodolfo Pânico Fest, o Augusto, Felipe, Tadeu, Baeze, o Rodolfo, Cláudio e eu, um desses aí ganham. Legal, você vê aí na disputa o Tadeu e o Felipe na disputa dos dois. Aliás, o Tadeu e o Felipe na disputa dos 3, Uhum, porque os dois também estão na semifinal do playoff. O Felipe pega o Cláudio, nossa, baita confronto também, uhum. né? E o Gabriel Rezende, o Genos, pega o Tadeu. Nossa, baita disputa também, os campeonatos chegando na reta final aí, ou seja, tem gosto para tudo aí nessa reta final da VIP. E tem jogo todo dia daqui em diante, né? Temos uma rodada Ah, agora não tem horrorosa agora, graça. Acabou a data FIFA, graças a Deus. graças a Maldito, Deus, mas teremos maldito. rodadas aí de sábado a quarta-feira, eu acho, vai ser um. Pra gente, eu não acho Nossa, tão bom que a gente espalhe tantos os jogos assim, mas é o que há, pois é. então a gente vai se encontrar só na quarta-feira que vem, eu acho, para estar debatendo aí a próxima rodada. Paciência, paciência. Só passar aqui rapidinho pela classificação geral da VIP. A Liliane se mantém em primeiro, o Marcos assume a segunda colocação, Felipe vai para terceiro colocado, Rodinho vai para quarto, Pacote caiu nessa rodada, quinto, o Tássio em sexto, Tadeu sétimo, o Edu em oitavo, Alessandro nono e o Flatec volta para o top 10 na décima colocação. São aí hoje os 10 primeiros colocados da VIP, não os da rodada, né? A rodada foi vencida aí pelo Mário, né? Que ficou em primeiro, com o Sérgio em segundo, o Marcos, que assumiu a terceira colocação também em terceiro, Sião em quarto, mas esses 10 aí que eu falei inicialmente são os líderes da VIP. É isso, Liro. Fechou a conta. Demorou então. Fechou. Falamos um pouquinho demais, né? Mas para a gente poder passar aí por conceitos históricos e tudo mais, o feedback está bem positivo. Acho que o pessoal tá gostando bastante. Agora que vai ter o Mundial, acho que mais pessoas vão estar envolvidas, né? Nessa reta final da VIP aí. Então, acho que a gente passar bastante por tudo aí, eu acho que é bem positivo. Fechou, meu amigo? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. É nóis, um abraço pessoal, até a próxima rodada. Abração. Valeu!